Obrigado, Pai. A gente estava aqui conversando já por esse sábado e nós estávamos aqui falando, eu estava te pedindo, Pai, de uma forma especial, para que, se nesse momento, junto com a gente aqui nessa live, existem pessoas que justamente estão passando por esses momentos muito difíceis, que nesse sábado, que nesse momento, enquanto oramos e enquanto abrimos a Tua Palavra, eles possam sentir esses abraços quentinhos, para que eles possam então sentir, Pai, o Teu amor e carinho próximo, muito próximo deles. Te pedimos mais uma vez que a Tua mensagem possa ser personalizada para cada uma das nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pouco de dificuldade para a gente começar hoje, mas agora vamos de 4G. Se a energia acabar aqui, a gente segue no 4G. Talvez a luz apague, vai ficar meio escuro, mas a gente vai continuar, porque o mais importante é a mensagem que, mais uma vez, o Espírito Santo quer transmitir para você que está com a gente aqui nessa live, através da Palavra de Deus. Eu quero começar essa reflexão com a frase que dá tema, que é título dessa reflexão, que inclusive depois, se você quiser reassistir essa live, tanto no Instagram, no IGTV, quanto no YouTube, Catavento Way, você vai ver lá que esse é o título, que esse é o tema dessa reflexão. E essa é uma frase que eu vou te pedir uma gentileza aqui comigo ao ouvir a frase. Para que antes de você tirar qualquer conclusão com essa frase, que você continue até o final da live, para então a gente conectar todos os pontos. Porque senão pode parecer que a frase não fará muito sentido ou que ela vai soar inclusive estranha. Então, nós vamos começar com ela e eu quero que você fique até o final para acompanhar a conexão e essa frase então fazer sentido. E a frase é a seguinte: apenas a cruz não pode ser o símbolo do cristianismo. Eu vou repetir. Apenas a cruz vazia não pode ser o símbolo do cristianismo. Eu quero te convidar a gente começar, a gente vai passar aqui por algumas situações e alguns momentos das 36 horas entre o momento em que Jesus morreu, literalmente morreu na cruz, que ele, inclusive a Bíblia fala que ele expirou, né, que ele deu aquela última expirada e morreu, daí até domingo de manhã, quando ele ressuscitou. E aí eu quero que a gente vai ler só 2 vezes a Bíblia nesse contexto. A primeira vai ser agora, então eu quero que você pegue a sua Bíblia, independente se ela é física ou digital, e abra lá em São João, Evangelho de São João, capítulo 19. Nós vamos ler exclusivamente o versículo 30, e aí mais para o final a gente então vai ler de novo a Bíblia, mas por enquanto vai ser só isso. Como eu disse, está oscilando a energia aqui, mas segue comigo aqui, não tem problema a questão da iluminação. Então, São João, capítulo 19, versículo 30. Acompanha comigo. Aqui na Bíblia, a mensagem, a versão da Bíblia, a mensagem, diz assim: disse Jesus, está feito, encerrado. Em algumas outras versões mais tradicionais, inclusive a frase é, está consumado. É exatamente nesse momento que começa então essa nossa reflexão, ali ao longo das próximas mais ou menos 36 horas. E é exatamente nesse momento em que Jesus morre, em que a vida que havia em Jesus como ser humano se esvai. E é interessante porque, pesquisando sobre esse contexto então da morte de Jesus ali, exatamente nesse momento em que Jesus morre, em que ele diz essa frase, está consumado, está acabado, 3 tipos de reações diferentes acontecem em 3 grupos de seres diferentes. E aí nós vamos começar por aí. O primeiro grupo que tem uma reação específica é o grupo dos anjos não caídos, ou seja, os anjos que até hoje moram no céu, e todos os seres criados que estão pelo universo e que também não caíram. O que eu quero dizer por caíram? Que também não pecaram. E a Bíblia em alguns lugares, só fazendo um parêntese para você que está acompanhando, a Bíblia em alguns lugares ela nos deixa entender, e aí se a gente estuda um pouco mais também, alguns comentários bíblicos, nos deixam entender que sim, além da raça humana aqui no planeta Terra, existem outros seres que foram criados por Deus, independente se antes ou se depois da gente,
outros seres que foram criados por Deus e que não cometeram um pecado ou não caíram em pecado. O que quer dizer que esses seres são eternos, eles vivem de forma infinita, diferente da gente que morre, e que eles, inclusive, estão totalmente conectados à Trindade, como era o plano inicial para nós antes do pecado. Então, os anjos não caídos e esses seres, que nós não fazemos ideia de que raça são, onde eles moram, esses seres não caídos, quando Jesus disse está consumado na cruz, Ellen White, num comentário que ela faz sobre esse momento, ela diz que eles simplesmente explodiram em uma comemoração de vitória. E aí parece estranho pra gente ouvir que seres em diferentes lugares do universo comemoraram essa vitória naquele momento em que Jesus estava morrendo de forma tão trágica, que inclusive Jesus sofreu tanto nas últimas horas até chegar naquele estar consumado, que poucos minutos antes, ou talvez algumas horas antes, ele disse o seguinte: Pai, eu não estou mais aguentando, se for possível, passa isso de mim. Como é que os anjos e outros seres viventes comemoraram? E eles tinham a clareza por inclusive acompanharem a trajetória da humanidade, por inclusive conhecerem o plano da salvação. Eles tinham a clareza de que quando Jesus morreu naquele momento, de uma vez por todas, estava selada a possibilidade da humanidade ser salva. Até então, nós temos aí mais ou menos 4.000 anos, desde Adão e Eva até os seres humanos que viviam ali na época de Jesus. Nós temos 4.000 anos de que apenas uma promessa gerava esperança no ser humano que acreditava nessa promessa. Não havia nenhum tipo de comprovação de que Jesus viria, de que Jesus teria uma vida inteira sem pecado e então morreria de forma totalmente sacrificial para que nós então pudéssemos ser salvos. Naquele momento, tudo aquilo que foi uma promessa ao longo de 4.000 anos foi confirmada, e por isso os anjos e os outros seres do universo comemoraram. A partir daquele momento a raça humana estava salva. Muito bem. Segundo grupo de pessoas ou de seres, Satanás e os anjos caídos. E olha que interessante, nesse exato momento, de uma certa forma, partindo da perspectiva deles, Satanás e os anjos caídos também comemoraram. E aí parece estranho, porque se um grupo de seres estava comemorando porque tinha certeza que a partir daquele momento a raça humana estava salva desde que aceitasse o sacrifício de Jesus, como é que o outro grupo, o arqui-inimigo desse primeiro grupo, Satanás e os seus anjos, também comemoraram? Acontece que de alguma forma, e inclusive Ellen White também fala bastante sobre como Satanás, em todo o processo de julgamento, de açoites e de crucifixão de Jesus, ele e os seus anjos atuaram diretamente influenciando as pessoas, influenciando os líderes que julgaram Jesus. Eles atuaram de forma ativa para levar Jesus até a cruz e então Jesus ali morrer. Portanto, de uma certa forma, aquele plano de crucificar e matar Jesus de forma humilhante e sofredora havia dado certo. E mesmo conhecendo as promessas, as profecias bíblicas do Antigo Testamento, por algum momento, entre o estar consumado e Jesus morrer e a manhã de domingo, Satanás e os seus anjos nutriram a expectativa de que talvez eles pudessem ter vencido e de que Jesus jamais ressuscitaria. Portanto, naquele momento eles comemoraram. E além disso, tem uma coisa interessante. Satanás, lá atrás, quando questionou a Deus, quando questionou a Trindade e quis, inclusive a Bíblia fala que ele quis assumir o mesmo lugar de Deus, Satanás acusou Deus, ou acusou tudo aquilo que Deus havia feito, de duas coisas. A primeira, Satanás dizia o seguinte: a lei de Deus não pode ser obedecida. É impossível obedecer a lei de Deus. E a segunda coisa que Satanás dizia ou acusava era que justiça e misericórdia são incompatíveis. E quando a humanidade pecou, lá atrás com Adão e Eva, e a partir disso todos nós pecamos, Satanás inclusive dizia para todo o universo, até a cruz ele dizia para todo o universo o seguinte: eu não falei? Eu não disse lá atrás que a lei de Deus era impossível de ser obedecida? Está aqui.
uma raça de seres criada por Deus que também não conseguiu obedecer à lei de Deus. E a segunda coisa que Satanás disse foi o seguinte: agora eu quero ver como é que a justiça e a misericórdia vão poder estarem juntas. Porque a humanidade pecou e ela precisa morrer de forma eterna. Porque o salário do pecado é a morte. E por outro lado, eu tenho certeza que Deus vai querer salvar a humanidade com a misericórdia. E então, Deus vai provar ao salvar a humanidade, ou ao deixar que a humanidade morra de forma eterna, que a justiça e a misericórdia são incompatíveis. Portanto, naquele momento que Jesus morreu, Satanás e os seus anjos comemoraram. E existe, obviamente, um terceiro grupo de seres que tem uma reação também diferente, que são os discípulos e as pessoas mais próximas de Jesus e, na verdade, toda a humanidade. Porque naquele momento em que foi dito está consumado, começando pelos discípulos que eram mais próximos de Jesus, pela mãe de Jesus, pelas pessoas que talvez andaram e admiraram Jesus durante todo aquele ministério, essas pessoas imediatamente ficaram tristes, completamente desoladas, completamente perdidas. E de uma certa forma eu imagino que Jesus havia colocado um propósito novo naquelas pessoas. Porque quando Jesus chegou para Pedro e disse o seguinte: Pedro, larga a rede e deixa o seu ofício de pescar peixes e vem comigo pescar seres humanos para o reino. Jesus deu um novo propósito para a vida de Pedro e ele fez isso com cada um dos seus discípulos. Jesus deu um novo propósito e a vida desses discípulos agora passou a fazer sentido baseado nesse propósito, que era a expansão do reino. Mas quando eles entenderam e viram que Jesus agora havia morrido, não havia mais propósito na vida. E o máximo que eles talvez poderiam fazer é voltar para o propósito antigo deles, o que não faria mais nenhum sentido. Portanto, esse terceiro grupo de pessoas que começam com os discípulos, mas à medida que o tempo vai passando, isso vai contagiando outras pessoas. E a gente já vai ver isso aqui nas próximas horas, que é a de sábado. Esse espírito de tristeza, decepção, desolação e estar perdido tomou conta da raça humana. Foi colocado então, Jesus foi levado até um túmulo, que foi de uma certa forma emprestado ao corpo dele, túmulo de José de Arimateia. Foi colocado ali, uma pedra gigantesca foi colocada na frente desse túmulo, para que não houvesse a possibilidade de ninguém roubar o corpo de Jesus. Essa era uma preocupação dos sacerdotes que haviam condenado Jesus e inclusive de Pilatos. E Pilatos inclusive mandou uma quantidade de 100 soldados para ficarem ali próximo ao túmulo de que Jesus havia sido colocado, para que não houvesse a menor possibilidade de alguém roubar o corpo de Jesus e começar a espalhar qualquer tipo de mentira. Eles tinham esse medo de que isso pudesse acontecer, algum discípulo, algum seguidor de Jesus pudesse fazer isso. Mas além dos soldados e além dessa pedra, olha que interessante, olha que coisa terrível. Ellen White também fala que anjos de Satanás também armaram uma espécie de proteção em volta do túmulo de Jesus, para que não houvesse a menor possibilidade, não humana, mas para que não houvesse a menor possibilidade de que qualquer ser, os anjos, ou quem sabe até o próprio Deus Pai, pudessem vir ali resgatar o corpo de Jesus. Aquela sexta-feira acabou de forma terrível. Mas eu não sei se você já tinha parado para refletir, porque a gente acompanha muito essas últimas horas de Jesus, então desde quinta-feira à noite, à madrugada, sexta de manhã, sexta ao longo do dia, e Jesus morre justamente ali, já no final da tarde de sexta. E aí, normalmente, quando a gente está lendo, ou quando a gente está falando ou refletindo sobre essa história, a gente pula de sexta-feira, final da tarde, para domingo de manhã, e a gente esquece que houve um dia de 24 horas entre esses dois dias, que foi o sábado. E eu, tanto através de leituras de comentários bíblicos, quanto através da minha criatividade, eu comecei a pensar em como foi esse sábado. Para pensar comigo. Imagina como é que foi o sábado de Simão Cirineu
que poucas horas antes carregou literalmente a cruz de Jesus no ombro, que andou lado a lado com Jesus durante talvez alguns quilômetros até chegar no Calvário e que talvez não conseguiu ir embora, ficou lá vendo o que aconteceu, aquela cena terrível. Imagina como é que foi o sábado dele. Imagina como é que foi o sábado dos discípulos, da mãe de Jesus. Imagina como é que foi o sábado de Pilatos, de Herodes, de Caifás, daquela multidão que havia gritado poucas horas antes, crucifica Jesus. E olha só que interessante. Tudo isso aconteceu na sexta e sábado era um sábado especial para o povo de Israel. Era um sábado de Páscoa. Era um sábado de celebração, de libertação, que inclusive historicamente havia uma libertação saindo de Israel, mas que de forma profética, essa libertação era justamente a morte de Jesus. Representava aquilo que tinha acabado de acontecer horas antes e que o povo, e que ninguém conseguiu visualizar. E eu fico imaginando o povo também de forma geral. Pensa comigo. Era um sábado de manhã de Páscoa. Naturalmente, pessoas que vieram de diferentes lugares do mundo daquela época e estavam em Jerusalém, vieram para no sábado de manhã ir à celebração no templo. Então eu fico imaginando essas pessoas chegando no sábado de manhã no templo para a celebração. Cara, a cidade inteira de Jerusalém, obviamente, soube da notícia de que Jesus havia sido crucificado e morto. E eu imagino que, independente se eu acreditava em Jesus ou não acreditava em Jesus, tudo o que aconteceu foi muito forte. E aquele era um sábado triste para alguns, de novo, desolado para outros, mas no mínimo, mesmo para quem não acreditava em Jesus, ou ainda não acreditava em Jesus, aquele era um sábado estranho. O sumo sacerdote estava no Calvário vendo Jesus morrer algumas horas antes, e agora estava lá com a sua veste esplendorosa, cheia de ouro, cheia de pedras preciosas, como supostamente um representante de Deus, e ele estava agora realizando a celebração da Páscoa, sendo que poucas horas antes ele era uma das pessoas que estava no Calvário, dizendo: ué, você não era Jesus? Desce dessa cruz. Pensa comigo. As pessoas estavam ali para adorar a Deus, para adorar a libertação, para celebrarem a libertação que um dia o Messias traria, e o Messias já tinha trazido isso poucas horas antes. Algo estranho dentro das pessoas, dentro dos adoradores que estavam no templo, estava acontecendo. Talvez alguns deles não sabiam exatamente por que estava estranho aquele dia, estava estranho aquela situação de estar no templo, de celebrar a Páscoa, de celebrar a libertação, e ao mesmo tempo alguma coisa dentro deles dizendo que algo não estava certo. Imagina comigo que sentido faria naquele sábado. Eu que vim para celebrar a Páscoa e trouxe o meu cordeirinho para ser sacrificado por causa dos meus pecados, olhar para aquele cordeirinho agora e pôr a mão naquele cordeiro, degolar aquele cordeiro, alguma coisa dentro de mim, se eu tivesse naquele momento, ou quem sabe de quem esteve, estava estranho, mas que sentido faz o cordeiro que eu estou matando aqui em troca dos meus pecados? E parece que Jesus era o Messias, e na verdade então ele é que morreu pelos meus... E eu, nessa liberdade criativa, imagino o seguinte: talvez naquele sábado esse sentimento estranho poderia ser traduzido numa espécie de culpa. Por talvez algumas horas antes ter estado no Calvário. Por talvez algumas horas antes ter gritado junto com centenas de outras pessoas: crucifica! E agora está celebrando a Páscoa. E eu imagino que talvez algumas pessoas ao longo dessas 24 horas, entre sexta-feira à noite e sábado à noite, não se sentiram bem, ficaram incomodadas, talvez perderam a noite de sono, e outras talvez simplesmente seguiram como nada tivesse acontecido, e foram então celebrar a Páscoa.
Mas chega domingo de manhã, e aí eu quero ler com você a última parte bíblica que a gente vai ler hoje, porque o contexto do que acontece no domingo de manhã, a gente sabe, mas alguns detalhes são espetaculares. Eu quero ler com você, você já estava lá em João 19, não sei se na sua Bíblia é virar a página, aqui na minha é só virar uma página. Vira a página e nós vamos ler o capítulo 20 de João. Nós vamos ler o versículo 1 e depois vamos pular lá para quase metade dele, para o versículo 13. Então, São João, capítulo 20, versículo 1, e depois a gente pula para o 13. Diz assim, aqui na Bíblia a mensagem. Cedo pela manhã, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Ela correu na hora até onde estava Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Quase sem fôlego, ela informou: tiraram o Senhor do sepulcro. Nós não sabemos onde o puseram. E aí vamos para o versículo, 11, não 13, versículo 11. A partir daí diz o seguinte: Maria então voltou e ficou do lado de fora chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos sentados ali, vestidos de branco. Um do lado da cabeça, o outro do lado dos pés, onde o corpo de Jesus havia sido deixado, e disseram a ela: mulher, por que você está chorando? Eles levaram meu senhor, ela respondeu, e não sei onde o puseram. Depois disso, virou-se e viu Jesus parado ali, mas não o reconheceu. Jesus então disse: mulher, por que você está chorando? A quem procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela pediu: moço, se você o levou, diga-me onde o pôs para que eu possa cuidar dele. Jesus então disse, olha que sensacional isso. Jesus então disse: Maria. E exatamente naquele momento, virando-se para olhar para ele, ela exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me abrace, pois ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e dê este recado: eu subo para o Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos: eu vi o Senhor, e relatou tudo o que ele havia dito. Naquele domingo de manhã, olha que sensacional. Cada um dos evangelhos, dos 4 evangelhos, narra um pedaço dessa história. E esse pedaço, e aí você juntando esses pedaços, inclusive com um comentário bíblico ou uma cronologia bíblica, você percebe o seguinte: Maria foi a primeira pessoa que chegou logo cedo ao sepulcro onde Jesus estava enterrado, e depois, inclusive, outras mulheres também vieram. Pedro depois veio correndo para ver, justamente porque Maria havia ido dizer isso para ele. Mas o interessante é o seguinte: a primeira pessoa que chegou lá já encontrou o túmulo vazio e encontrou um anjo. Aqui fala que haviam 2. Mas Ellen White fala que um desses anjos, olha que sensacional esse detalhe, um desses anjos era exatamente o mesmo anjo que havia dito para Maria, mãe de Jesus, que ela seria mãe do Messias. Além disso, esse mesmo anjo era o anjo, e isso é muito emblemático, esse mesmo anjo que em Mateus, se depois você quiser ler lá no capítulo 27 ou 28 de Mateus, falando sobre a ressurreição, que esse anjo veio diretamente do céu para dizer para Jesus que o Pai estava chamando para ele então ressuscitar. Esse mesmo anjo era o anjo que, quando Lúcifer foi expulso do céu, assumiu o lugar de Lúcifer. Lúcifer era o anjo mais importante ali no céu, e por isso talvez isso subiu para a cabeça dele e gerou o que gerou no coração dele. Muito bem, quando ele foi expulso do céu junto com os outros anjos, foi esse anjo que assumiu o lugar de Lúcifer. E o anjo vem e diz o seguinte: filho de Deus, ressurge, teu pai te chama. E então Jesus ressuscita e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Vamos recapitular uma coisa que a gente viu aqui lá na sexta-feira, finalzinho da tarde, nessa nossa reflexão. Havia uma pedra gigantesca, que muito provavelmente alguns homens tiveram que rolar ela para fechar
aquela espécie de caverna onde estava o corpo de Jesus. Haviam 100 soldados ali protegendo aquele túmulo. E havia ainda uma grande horde de anjos, inimigos de Deus, protegendo para que aquilo não acontecesse. E um único anjo veio do céu. Obviamente rolou aquela pedra como se fosse uma pequena pedrinha. A Bíblia fala que os soldados ficaram paralisados, alguns até caíram no chão. E comentário bíblico diz o seguinte, que aqueles anjos do inimigo que estavam ali simplesmente fugiram. Mas tem mais uma coisa que propositalmente eu não disse. A Bíblia também fala, e o comentário bíblico também diz o seguinte, que além dos soldados e dos anjos caídos, Deus também enviou um grupo de anjos celestes na sexta-feira à noite para ficar ali em volta do túmulo. E quando Jesus saiu do túmulo, esses anjos celestes se prostraram diante de Jesus, porque ali estava, não mais aquele Jesus que veio do céu simplesmente com um plano de salvação. Ali, agora, resplandecente, estava Jesus, que inclusive em vários textos bíblicos do Novo Testamento é chamado de Miguel. E quando a Bíblia usa essa nomenclatura para Jesus, Miguel, a Bíblia está dizendo o seguinte, além de Deus, ele também é o líder do exército celestial. Ele é o grande general que enfrenta o inimigo, que enfrenta os anjos do inimigo e não dá a menor chance para eles. Ali estava o comandante daqueles anjos. E além de comandante, agora ele também era o advogado da raça humana. Jesus foi colocado naquele túmulo ainda apenas, e é claro que o apenas não é para diminuir, mas apenas como homem e Deus Criador. E Jesus agora saía daquele túmulo como homem, como Deus Criador, mas também como Miguel, guerreiro, e também como Deus Salvador. Eu não sei se você já tinha pensado em alguns desses detalhes dessas 36 horas, dessa forma. E tem um último detalhe que eu quero dividir com vocês, para então a gente partir para o fechamento dessa reflexão. E aí eu quero destacar apenas 4 pontos que a gente foi passando nesses detalhes dessas 36 horas, mas eu quero destacar um último detalhe com você. A Bíblia fala que quando Miguel ressuscitou, e olha só, esse detalhe é extremamente importante, e a maioria das vezes, tanto na leitura bíblica quanto numa reflexão, a gente às vezes passa despercebido por esse detalhe. A Bíblia fala que quando Miguel ressuscitou, agora como o verdadeiro general celestial e o Deus Salvador, inúmeros, e aí a gente nunca vai saber quantos, enquanto a gente não chegar no céu, mas inúmeros túmulos se abriram e outros seres humanos também ressuscitaram junto com Jesus. Mas o mais impressionante não é só isso, porque Jesus já havia no ministério dele ressuscitado Lázaro, Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Então isso não é algo extraordinário, porque Jesus já havia feito isso antes. O extraordinário está nesse detalhe. Inúmeras outras pessoas ressuscitaram junto com Jesus naquele domingo de manhã. E essas pessoas que ressuscitaram junto com Jesus, elas não ressuscitaram igual Lázaro, um ser humano ainda em pecado e ainda com corpo mortal, que provavelmente anos depois, por doença ou por velhice, morreu de novo. Essas pessoas que ressuscitaram no domingo de manhã com Jesus, já ressuscitaram transformadas, já ressuscitaram salvas e já ressuscitaram imortais. E quando Jesus então subiu, voltou para o céu, essas pessoas voltaram com ele. E essas pessoas já estão vivendo no céu há mais de 2000 anos. Eu não sei se você já tinha ouvido ou se você já tinha se atentado a esse detalhe ao ler esse texto bíblico, mas eu quero que você grave isso. Miguel
ressuscitou no domingo de manhã e ressuscitou outros salvos junto com ele. E levou esses salvos já para morar com ele. Eu quero te fazer esse convite a você então, junto comigo, focar em 4 pontos que eu quero destacar dessa nossa reflexão, que a gente pode concluir a partir disso. Primeiro ponto. E se você talvez se perdeu, porque o início da live estava um pouco conturbado, com essa questão da luz aqui variando, a internet, não tem problema. Foca comigo aqui nessas 4 conclusões, nesses 4 pontos extremamente importantes. Primeiro ponto dessa reflexão. Sem compreender o amor de Jesus e o plano da salvação, presta bastante atenção nesse ponto. Se nós não compreendermos o amor de Jesus e o plano da salvação, podemos estar chorando, podemos estar tristes, depressivos e perdidos, quando na verdade deveríamos estar comemorando a vitória. Porque naquela sexta-feira à noite, quando Jesus disse está consumado, os anjos e os outros seres comemoraram e a raça humana se sentiu perdida, triste, abandonada. Portanto, se a gente não compreende o plano da salvação e o amor de Jesus, enquanto nós deveríamos estar comemorando a vitória, nós podemos estar tristes, decepcionados e perdidos pelas coisas que acontecem ao longo da vida, e elas acontecem mesmo. Segundo ponto dessa nossa conclusão. Jesus, Miguel, é a fonte da vida para todos os seres criados, pois ele é a própria vida. Porque só quem é a própria vida pode se auto-ressuscitar. Eu acho que eu nunca tinha dito essa palavra desse jeito, inclusive eu não sei se você já tinha pensado desse jeito, mas de uma certa forma Jesus se auto-ressuscitou, e só pode fazer isso quem é vida, quem detém o poder sobre a vida. Jesus é vida. Terceiro ponto. A ressurreição de Jesus e de uma multidão de salvos, como eu disse, muitos outros ressuscitaram junto com ele. A ressurreição de Jesus e de uma multidão de salvos daquele domingo de manhã são a garantia de que eu e você não só seremos salvos, mas vamos morar com Jesus no céu. Porque assim como as pessoas que viveram antes da cruz durante 4.000 anos, com apenas uma promessa, porque ninguém havia morrido ainda por elas, se nós não tivéssemos ninguém já no céu, seria só uma promessa. Mas nós temos não só Elias, nós temos não só Moisés, não só aqueles 3 personagens que nós conhecemos de cor que já estavam no céu. Nós temos uma multidão de pessoas que ressuscitou no domingo de manhã e já estão no céu. Eles são a garantia de que nós, salvos, vamos morar no céu. E o último ponto, é aqui que a gente vai conectar tudo e vai fechar aquela frase que eu abri a nossa reflexão de hoje, que eu vou repetir antes da conexão. A gente abriu essa reflexão com a seguinte frase: apenas a cruz vazia não pode ser o símbolo do cristianismo. E agora nós vamos concluir. Por quê? Porque a cruz vazia e o túmulo vazio são os símbolos inseparáveis do cristianismo. Porque na cruz, Jesus combateu a ideia de Satanás de que não haveria justiça para a humanidade. E no túmulo vazio, Jesus combateu a ideia de que não haveria misericórdia. Portanto, a junção da cruz vazia e do túmulo vazio são os símbolos do cristianismo. Não de forma separadas, mas juntas. Porque eles juntam a justiça e a misericórdia de Deus de forma unificada. E eu vou fechar com esse pensamento para você guardar no seu coração sobre o túmulo vazio naquele domingo de manhã. Cristo não estava mais ali. Não olheis ao sepulcro vazio. Não vos lamenteis como os que acham sem esperança e desamparados, pois Jesus vive. O túmulo está vazio porque Jesus vive. E porque Ele vive, nós também viveremos.
de coração agradecido, de lábios tocados com fogo sagrado, que possamos ressoar um alegre cântico. Cristo ressurgiu, Ele vive para fazer intercessão por nós. Apegai-vos a essa esperança, e ela vos firmará a alma igual âncora segura e provada. Crede e vereis a glória de Deus. A cruz vazia e o túmulo vazio são símbolos de que Deus é justiça e misericórdia. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, porque mesmo com algumas pequenas dificuldades aqui para a gente se conectar para o início dessa reflexão, o Senhor nos permitiu receber diretamente de Ti, através do Espírito Santo, essa mensagem poderosa da cruz e do sepulcro, da justiça e da misericórdia. Essa mensagem poderosa é que quando nós entendemos ela de forma profunda e ela passa a fazer parte da nossa vida, em vez de nós ficarmos talvez tristes, perdidos, abandonados, desolados com as coisas que acontecem, nós olhamos para Ti e comemoramos a vitória da salvação. Pai, que essa reflexão sobre essas 36 horas entre a sexta-noite, o sábado durante o dia e o domingo de manhã possa trazer diferentes e personalizados pontos para aquilo que nós estamos precisando. Ao olharmos para o que aconteceu sexta, ao olharmos para essas 24 horas agonizantes e estranhas do sábado, e ao olharmos para o domingo de manhã, a celebração da libertação, que a nossa vida possa ser transformada todos os dias, para que assim como o Senhor, e assim como aquela multidão de pessoas que ressuscitou no domingo de manhã e já estão morando aí no céu, na eternidade, em breve nós também possamos fazer parte da eternidade, salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus nós suplicamos. Amém.